Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Glória a Deus por tudo que o nosso Senhor faz, por isso estamos alegres, né? Escolhi hoje esse local aqui em meio à natureza. Então, em meio à natureza sempre tem mudança de luz, né? Ainda mais que aqui é no meio do mato, o sol vai mudando, né? Vai se inclinando, então ele vai passando entre as folhas, e uma hora da sombra, outra hora da luz. Mas o mais importante não sou eu, né? O mais importante é a palavra do Senhor. Então hoje eu quero deixar uma mensagem aqui muito bacana, né? Falando da importância da gente estar sempre andando corretamente no caminho do Senhor, né? Para que Ele verdadeiramente ouça a nossa voz, ouça o nosso clamor e o principal, que Ele responda. É que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe tudo que se passa aqui na terra. Ele vê todas as dores, mas existem dores, não todas, né? Que o nosso Senhor às vezes não responde àquela pessoa quando clama, por quê? Porque ela mesma se desvia do caminho do Senhor, né? E quando vem a tribulação, ela tenta buscar o Senhor, mas não com o coração, mas sim pela dor. Então, a gente tem que estar muito atento sobre isso. Nós devemos, né, andar em sinceridade, principalmente com nós mesmos. Não tem como a gente enganar o nosso Deus, né? Nosso Deus é aquele que sonda os corações, é o único capaz de saber o que se passa em todos os corações da face da terra. Nem o inimigo tem poder para isso, mas o nosso Deus tem. Por isso nós temos que estar muito atentos, sempre buscando na palavra dele, para que na hora que vier a tribulação, ou não, até qualquer outro momento que a gente clamar o nosso Deus, ele possa estar nos ouvindo, nos salvando, porque nós somos filhos, né? E o pai, ele gosta de ouvir o filho e fazer, né, aquela coisa que o filho está pedindo, se for debaixo, né, da presença dele, pode ter certeza que ele irá fazer. Que pai que não gosta de agradar o seu filho se seu filho é um filho obediente? Pode ter certeza, né? A gente que tem filho aí, às vezes nosso filho nos pede algo, a gente logo tenta ir lá e fazer, porque é um filho obediente, é um filho que merece, assim é o nosso Deus. Mas eu vou deixar aqui alguns versículos para que sirva de base, né, nessa caminhada para nos dar entendimento da palavra, sempre buscando na Bíblia, né, porque não há outra fonte, né? A fonte tem que ser a palavra do Senhor. Eu quero ler Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Olha o que diz. E eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Olha essa palavra, né? É uma palavra que a gente tem que estar muito atento, né? Porque a gente tem que andar em conformidade com a palavra do Senhor, sempre pedindo ao Espírito Santo que nos ajude. Porque a caminhada com Cristo, amados, não é fácil. Se nós tentarmos no nosso módulo humano, nós não conseguimos. Por que que muitos não conseguem encontrar Cristo? Por que que muitos até buscam, mas nunca conseguiram sentir a presença ou nunca pararam com os seus pecados, né? Nunca parou com aquela vida pecaminosa, continuaram, né? Iam até a casa do Senhor, mas continuaram fazendo todo tipo de atrocidade. Mas por quê? É porque não pediram ajuda ao Espírito Santo. Se a gente for viver a vida cristã através de nós, através do nosso corpo humano, nós não conseguimos, porque nós somos falhos, né? A nossa carne, ela peca, ela vai estar sempre puxando para o lado do pecado. Então nós temos que dar mais ouvido ao Espírito Santo de Deus, para que assim a gente consiga andar nessa caminhada. E o principal, a gente obedecer ao nosso Senhor. Para a gente obedecer ao nosso Deus, obedecer às palavras dele, nós temos que pedir ajuda a Ele. Ele é o único que pode nos ajudar, né, a nos dar entendimento, nos dar discernimento do certo e do errado, ainda mais nesse mundo hoje que tudo pode, né? As pessoas estão falando que você pode muita coisa e com isso daí está ficando meio estranho, as pessoas não estão sabendo mais o que que é certo ou errado, mas para que a gente saiba o que que é certo ou errado, nós temos uma consciência. E a nossa consciência ela tem que estar limpa diante de Deus, né? Se a gente tiver uma consciência limpa diante de Deus, a gente buscando na palavra,
pode ter certeza que o Espírito Santo irá falar conosco, e quando a gente estiver mediante uma situação, nós vamos clamar ao Senhor, Ele irá nos ouvir e irá nos responder, né? Não basta Ele ouvir, mas Ele tem que nos responder. Se nós somos fiéis, pode ter certeza que Ele irá nos ouvir. E aqui nessa palavra é uma demonstração de o porquê que muitas pessoas não conseguem, né, ouvir a palavra do Senhor, porquê que não conseguem serem socorridas pelo Senhor. Muitos estão clamando, pedindo a Deus, ó Senhor, me ajuda, né, mas Deus conhece o coração dele, né? Deus conhece a capacidade daquela pessoa. Deus sabe até que se ele responder de início, que aquela pessoa só está esperando para ser curada ou para ser socorrida para depois se afastar, né? Quantos se afastaram do nosso Senhor depois dele fazer um grande milagre na vida da pessoa? Muitas pessoas, né? Quantas pessoas falaram, nunca mais eu faço mais isso porque meu Deus me ajudou, e depois se esqueceu de Deus e voltou para aquele mesmo problema. Então que nós não sejamos assim, né? Que nós sejamos pessoas que verdadeiramente queiramos andar no caminho do Senhor, tendo entendimento que hoje estamos alegres, mas que amanhã virá o dia de dor, né? E ainda que não venha, que a gente seja sincero ao nosso Senhor, não tendo medo aqui da terra, mas o principal, buscando a nossa salvação através do nosso Senhor Jesus. Aqueles que obedecem a Cristo, né? Ele não faz isso daí com peso na alma, com peso no coração. Pelo contrário, é maravilhoso você andar no caminho do Senhor, sabendo que não está o desagradando. Mesmo a gente sendo pecador que nós somos, podemos falhar, isso pode acontecer, mas nós sabemos que nós não estamos caminhando no pecado. Caminhar no pecado é que nos leva ao inferno, né? Às vezes pode acontecer da gente dar um tropeção em alguma coisa nova, né? E você voltar ali, pedir perdão ao Senhor, e o Senhor logo fala com a gente, né? Ele nos perdoa, não vai nos condenar pelo aquilo ali, mas o principal é a gente andar em santidade. Temos que andar, né, cada dia buscando mais, sempre buscando na palavra, buscando nos pregadores, né, que falam do verdadeiro evangelho. Nós não podemos ir atrás dos falsos, que infelizmente estão falando muito só em prosperidade financeira, mas estão esquecendo do nosso Deus, né? Se esquecendo que o nosso Deus quer a verdadeira fidelidade nossa, que seja no pouco, que seja no muito, que seja na alegria ou que seja na dor, mas que nós sejamos sinceros ao nosso Senhor. É o mais importante, pode ter certeza. Essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar aqui, que nós possamos estar sempre se lembrando do nosso Deus, andando no caminho dele, se desviando cada dia do mal, né? Nós não podemos caminhar para o lado do mal, nós temos que caminhar para o lado do nosso Senhor. Porque o dia que a gente clamar, o dia que a gente pedir, ou o dia que a gente chorar, pode ter certeza que Ele estará lá, ao nosso lado, para nos consolar, para nos ouvir, para responder às nossas orações, e pode ter certeza, no final de tudo isso, estará lá o nosso Senhor Jesus para nos salvar, que é o que mais esperamos no nosso Deus, né? Não é uma vida exatamente só aqui, mas é uma vida duradoura, né? Uma vida eterna, que o nosso Senhor Jesus nos prometeu, e se Ele prometeu, pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe, essa é a mensagem de hoje, que tenhamos um dia abençoado pelo nosso Deus, né? Pode ter certeza, se a gente obedecer, Ele é fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. Essa é a mensagem de hoje, vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra maravilhosa, palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de cada dia andarmos em santidade no seu caminho, Senhor, te buscando verdadeiramente, tendo entendimento, Senhor, que nesse mundo o que nos importa é o Senhor. Por isso eu lhe peço que o Senhor abençoe cada pessoa que ouve essa mensagem, Senhor, que o Senhor possa estar os guardando, os protegendo e sempre os orientando, Senhor, que a cada dia mais eles venham ter o desejo no coração de ouvir a sua palavra, para que a cada dia possa estar caminhando na sua presença, e o dia que eles precisarem, Senhor, e o dia que eles clamarem a Ti, eu tenho certeza que o Senhor irá ouvir a cada um, irá respondê-lo, e o principal, irá os salvar. Os abençoe, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia.